Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: naquele tempo tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, quase 60 dias após a ressurreição de Jesus, o domingo de Páscoa, e na sequência nós vamos celebrar Corpus Christi na próxima quinta-feira, dia de preceito para nós. Então, sempre antes do Corpus Christi, quase 60 dias depois que Jesus ressuscita, nós celebramos a Santíssima Trindade. Por que que a igreja tem essa intenção e a necessidade de celebrar algo tão misterioso, tão grandioso, que às vezes nos falam na catequese, nos falaram quando éramos pequenos, que era impossível falar da Trindade por conta da magnitude, por conta da onipotência, por conta da grandeza de Deus. É algo que a gente não consegue apanhar, controlar, perceber na sua totalidade. É algo muito grandioso. E é isso mesmo a Santíssima Trindade. Mas nós precisamos refletir os vestígios que essa Trindade Santa se desdobra em favor da humanidade. Esses vestígios, eles começam lá no Antigo Testamento. Portanto, sabemos que a Trindade é mistério. Mas na nossa vida, por exemplo, na Idade Média, muitas enfermidades eram sentença de morte para as pessoas. Por quê? Era mistério. As pessoas não sabiam como lidar. Achavam que era um castigo de Deus, achavam que era uma dificuldade daquela família que estava sob uma maldição. Sempre buscavam uma explicação fantasiosa para algo concreto. Hoje, com o avançar da inteligência humana e da sabedoria dada por Deus aos homens, muitas doenças que antes eram mistério, hoje já são desvendadas e a ciência consegue abarcar todas essas situações. Portanto, existem coisas no mundo que ainda são mistério, mas com o passar do tempo, com o passar dos séculos, serão desvendados. A única coisa que nós não teremos nunca a capacidade de desvendar na sua totalidade é o mistério da Santíssima Trindade. Esse Deus que se doa ao homem e à mulher desde o Antigo Testamento, atravessando os séculos e chegando até os dias de hoje.
nós percebemos na primeira leitura que nós escutamos, se falando de Deus Pai, o Criador, que cria, que ama, que se alegra com a sua criação. Um Deus que se volta ao ser humano, cria o ser humano para que o ser humano tenha a profunda liberdade que ele sempre sonhou para o homem e para a mulher. E aí a gente sabe o que acontece. O pecado entra no mundo, não porque Deus é mau, Deus é bom. O pecado não entra por Deus, entra por conta da mancha, da dúvida colocada no coração do homem e da mulher a partir do mal. E assim, vamos atravessando os séculos, Deus Pai se revelando no Antigo Testamento para o povo judeu, e depois nós temos, na segunda leitura, o profeta, o apóstolo nos dizendo de Deus Filho, e falando dessa experiência dele enquanto apóstolo de Cristo, São Paulo. Eu dou testemunho de que é verdadeiro, Ele está conosco, esse Deus que se faz presença no meio de nós. Deus Pai envia Deus Filho no momento da história, e a partir desse momento da história, Deus Filho aqui na terra começa com seus gestos, as suas ações, demonstrar a sua união profunda com o seu Pai. E aí chega no ponto de Filipe, um dos apóstolos, perguntar a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, cadê o Pai? E aí Jesus completa: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E aí São João vai dizer ainda no seu evangelho que Trindade Santa, a Trindade Santa é profundo amor, porque um está no outro. E aí como nós vamos conseguir compreender tamanho mistério? Um único Deus em três pessoas divinas, não são três deuses. Não teria como, seria incoerente e ilógico da nossa crença acreditar em três deuses separados. A nossa fé é a fé de um Deus único, o Deus que começa a se revelar lá em Israel, no Antigo Testamento. E aí ele vai, com o passar do tempo, de forma pedagógica, nos mostrando a sua face. E como que é a face da Trindade Santa para nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é enviado ao mundo para ser de fato essa expressão profunda do amor de Deus. E aí Santo Agostinho, de forma muito sábia, ele diz que Deus Pai é amor em potência. Amor em potência, amor em ação, verbo amor. É um amor que ama infinitamente. E o que se dá esse nome? Amor amante, porque ama infinitamente. Deus Pai, o amor amante. Deus Filho, o amor que é amado pelo Pai, que é enviado pelo Pai para dar a sua vida em favor dos homens e mulheres para a sua salvação. E esse amor entre os dois não é parado, não é estático, ele é dinâmico, ele circula entre eles. E qual que é o resultado do amor que circula entre eles? Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, as três pessoas divinas, em igual natureza, igual majestade, sempre existiram antes de todos os séculos. Um não vem primeiro, os três sempre existiram. E aí, quando a gente busca estudar um pouquinho da Trindade, porque no curso de teologia tem uma disciplina que chama-se Trindade, para demonstrar tamanho mistério de Deus. E ali naqueles estudos, a igreja uma vez concluiu que teve um grande estudioso, um teólogo, que chegou à seguinte conclusão: o ser humano, com a sua inteligência, consegue controlar a definição, o conceito de trindade apenas até 17%. Não mais que isso. É o máximo que a consciência, a inteligência humana consegue desvendar um pouquinho do que é essa Santíssima Trindade. E é esse pouco que estou falando aqui para vocês. Daquilo de vestígio que a gente vai percebendo na história da salvação.
fatos concretos que foram acontecendo. Semana passada, nós celebramos Pentecostes, que Jesus antes subiu aos céus, depois enviou o Espírito Santo para que começássemos o tempo da igreja. O tempo da igreja começou em Pentecostes, lá com Maria e os apóstolos reunidos, como a gente falou domingo passado. E hoje nós estamos celebrando a Santíssima Trindade, que é a razão da nossa missão. Deus Espírito Santo não está isolado, Ele está relacionado com o Filho e com o Pai. É os três, mas para nós vermos um, precisamos passar por todos. E aí nós vamos entender, quando Jesus conclui para Filipe: permanecei no meu amor, porque eu e o Pai somos um, e o Pai está em mim, eu estou no Pai, e o Pai é amor. O que Jesus está querendo nos dizer? Que a Trindade Santa, para nós, é o modelo perfeito de amor, é o perfeito modelo de família, é o perfeito modelo de comunidade, é o perfeito modelo de uma realidade que tem profundamente um amor entranhado. Como nós somos convidados a refletir então tamanho mistério? Por que nós estamos celebrando a Santíssima Trindade? É para vivermos na nossa vida também essa Trindade Santa. Nunca conseguiremos porque não somos Deus, mas Deus, a Trindade Santa, quer que nós, seus filhos, que buscam fazer a sua vontade, viver os seus mandamentos, quer que nós tentemos, pelo menos um pouquinho, ser aquilo, um pouquinho dessa expressão da Trindade, que é profundo amor, que é profunda comunhão, que é profunda família, que é profunda comunidade. Portanto, quem é cristão católico não tem espaço para o desamor, não tem espaço para o ódio. Cristão é aquele que é conhecido pela sua capacidade de amar, sempre foi, porque nós repetimos aquilo que Jesus nos ensinou. E aí podemos refletir um pouquinho com essa tristeza que está acontecendo, tanta guerra no Oriente Médio. Meus irmãos e minhas irmãs, viemos do judaísmo, a nossa fé começa lá, a nossa raiz, a nossa herança. Imagine se Israel tivesse se aberto para Cristo, reconhecendo que Ele era o Messias, talvez não estariam passando por guerra nesse momento, porque não tiveram a experiência do amor que é amado. Esse amor que é enviado pelo Pai para morrer por nós, e ensina que nós também devemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos e irmãs. Portanto, você dentro da sua casa é chamado a ser comunidade, assim um pouquinho como é a Trindade em perfeição. Você é convidado a ser amor e comunhão dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da comunidade paroquial que você participa, onde quer que você esteja. A Santíssima Trindade, para nós, é esse modelo perfeito de fazermos a vontade de Deus. E é o que Jesus fala para Filipe nesse diálogo: aquele que me vê, vê o Pai, e aquele que faz a vontade do Pai, observando os seus mandamentos, está vivendo um pouquinho desse amor que eu e o Pai vivemos. E nós, eu e o Pai, faremos em vocês a nossa morada. Como que a morada de Deus vai acontecer em nós hoje? A partir do Espírito Santo de Deus. Está vendo como uma coisa está ligada à outra? Não tem separação. São três momentos de um único Deus, com o objetivo de nos salvar, com o objetivo de colocar-nos nesse processo profundo de salvação. Como que eu estou vivendo essa experiência desse amor profundo de Jesus, que se deu para nós, que foi enviado pelo Pai? E esse amor entre os dois nos envia o Espírito Santo. Hoje nós celebramos também o dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós fomos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus, quando sobe aos céus, fala para os seus apóstolos:
Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é batizando só em nome de Jesus. Não é batizando só em nome do Pai. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 3 pessoas divinas, em um só Deus. Um Deus que quer fazer comunhão conosco. E será que nós estamos querendo fazer comunhão com a Trindade Santa? Baixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, coloque a mão no seu coração. Esse Deus Trindade, que é amor, será que Ele tem de fato habitado nesse coração que você apresenta para Ele nesse momento? O que falta para nós sermos de fato amor profundo, amor fiel, amor que gera comunhão, amor que gera esperança, amor que gera alegria? Será que eu estou sendo esse reflexo da Trindade Santa na missão que Deus me deu dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da comunidade paroquial que eu sirvo? Será que eu estou fazendo essa vontade de Deus? Que por intercessão de Maria, modelo fiel de primeira cristã, que fez a vontade da Trindade na sua vida, nos ajude dentro das nossas realidades, dentro da nossa limitação, fazer um pouquinho do que a Trindade Santa faz por nós, desde a eternidade, amar-nos profundamente e de forma eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.